Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome. O perigo de viver pelos sentimentos é o tema da mensagem, à luz do livro de Gênesis, capítulo 27, versos de número 1 ao verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Isaque envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho. Esaú respondeu: Aqui estou. O pai lhe disse: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe vocês antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: Ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão. Ele disse: Traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai, para que a coma e a abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa. Se meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim a maldição e não bênção. A mãe respondeu: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois, Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Um filósofo espanhol chamado Jorge Santayana, ele disse que a família é uma das obras-primas da natureza. Santayana não era ali um pensador religioso tradicional, também não acreditava que, em alguma medida ali, as instituições humanas acabavam vindo de um plano divino, até porque ele seguia uma linha chamada naturalismo, ou seja, tudo que existe, valores, conceitos, cultura e as relações humanas, elas surgem na visão desse homem da própria natureza. E dentro do pensamento desse filósofo, influenciado ali por uma mistura de misticismo, ceticismo, naturalismo e apreciação estética da vida, a família representava a continuidade da experiência e a formação de valores que ligava as gerações. Mas veja, o pensamento naturalista, ele enfatiza a natureza e, ao mesmo tempo, ignora o Criador. Nós podemos afirmar que, se esse pensamento fosse verdade sobre a família, então muitas dessas obras-primas citadas por esse filósofo se tornaram obras-primas arruinadas, porque também se esqueceram do Criador. A criatura, a natureza e as coisas criadas não podem ignorar o seu Criador. Sabe por quê? Porque a natureza jamais vai revelar quem você é. A criatura, o homem, jamais vai revelar quem você é. Mas a palavra, ela te põe de joelhos diante das imperfeições, dos seus pecados e das fraquezas.
Agostinho de Hipona, grande teólogo, um dos pais da igreja, escreveu um livro chamado Confissões de Agostinho. Um dos melhores livros, nós temos muitas versões disponíveis em português. Escreveu esse livro no 4º século depois de Cristo. E ele lança mão de uma resposta sensacional. É impressionante a capacidade desse homem. E ele diz: feriste o meu coração com a palavra. Desde então, eu te amei. E então perguntei à terra, perguntei às flores e perguntei às árvores: quem os criou? Quem os criou? E eles a uma só voz disseram: procura-o acima de nós. Vejam, a natureza jamais vai dizer quem você é. Por mais linda que seja uma paisagem, por mais fabulosa que seja uma vista, por mais boquiaberto que uma vista possa te deixar, ela ainda se dobra diante de alguém. A natureza e as coisas criadas se dobram diante de alguém. Elas se dobram diante do Criador e do legislador de todas as coisas, Cristo Jesus. Somente a Escritura diz quem você é, porque o Deus que criou todas as coisas nos direciona para a sua vontade. A natureza pode até te deixar boquiaberto diante da beleza e até mesmo te fazer aplaudir um cenário, mas ela não te põe de joelhos como a Escritura te põe. Ela não revela quem você é. E assim como Santayana diz, Gênesis capítulo 27 nos apresenta aqui uma obra-prima, uma família arruinada, porque se esqueceu do seu Criador. Então, cada membro dessa família está experimentando aqui na ambiência familiar os erros e desacertos por não obedecerem a Deus. E esse texto aqui nos mostra em que Deus, apesar das nossas limitações, das nossas dificuldades, ainda assim Ele ama os seus e busca realizar os seus propósitos redentivos. Eu quero chamar a sua atenção, para você manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos examinar esse texto do verso número 1 ao verso 17 completamente. E a primeira verdade que nós podemos aprender com esse texto aqui é a seguinte: ouça, uma família pode estar unida por algumas circunstâncias, mas ainda assim padecer por conta dos seus pecados. Vejam, é curioso, irmãos, porque um problema, por qualquer que seja, em qualquer âmbito que seja, ele pode até mesmo unir uma família inteira, a ponto de até as diferenças serem colocadas de lado para cumprir o objetivo, ou até mesmo lutar contra algo. Mas ouça, isso não é uma garantia de que essa união é fundamentada por Deus. Observe, por exemplo, o caso que nós estamos vendo. Rebeca e Isaac descobriram que Rebeca era estéril. Eles haviam recebido uma promessa divina que veio desde Abraão, que a descendência dele seria postergada, seguiria através de Isaac. Mas agora eles são informados e sabiam que Rebeca era incapaz de gerar, de ter filhos por meios naturais. Então, o que eles fazem? Eles oram. E o texto é econômico nas suas palavras. Basta você observar o capítulo 25. A resposta da oração de Rebeca e Isaac acontece 20 anos depois do começo da oração. E após 20 anos, eles recebem a bênção. Rebeca está grávida. E agora ela vai dar à luz. Não é apenas um menino, são 2 meninos. Ela está grávida de gêmeos. Agora veja, certamente esses 20 anos aqui serviram de grande ensino. E esse simples fato por si só parece aqui um cenário ideal de amadurecimento espiritual, fortalecimento dos laços da família para Rebeca e Isaac. 20 anos orando pela mesma causa, a mesma preocupação, o mesmo problema, 20 anos esperando uma resposta de Deus. Mas veja, essa união não é suficiente, porque esses dois não haviam sido transformados pela graça de Deus.
Quando nós vamos avançando na narrativa do livro de Gênesis, nós percebemos que aquela família que um dia esteve ali unida em oração, unida na espera por Deus, aguardando a resposta do Senhor, passa a ser marcada por divisão. Isaac amava mais a Esaú, e Rebeca amava mais a Jacó. Preferências que foram estabelecidas por conta do pecado que estavam nos dois. Então, alianças internas são formadas, e a casa que antes orava por um mesmo objetivo se perdeu na divisão dos seus pecados. Só aponta para nós, irmãos, que a proximidade na dor, que a união sem transformação não garante a unidade do caráter. Eles estavam juntos no mesmo problema, focados no mesmo objetivo, mas não necessariamente foram transformados no seu caráter e na sua essência. E aqueles 20 anos produziram apenas uma aliança circunstancial. Eles se uniram por um momento, mas mais tarde, um pouco mais tarde, acabaria vindo à tona. A crise os aproximou, mas não tratou o coração deles. Portanto, ouça, nem toda oração produz transformação plena. Às vezes o indivíduo pode orar por algo, inclusive pedindo o juízo de Deus, mesmo estando errado completamente nas suas convicções. Portanto, uma família pode estar unida em um mesmo pedido, em uma mesma oração, e ainda assim dividida nos seus afetos, nas suas intenções, nas suas decisões. Então, a verdadeira base de uma família não está apenas em tentar se unir nas dificuldades que eles encontraram na frente, mas em continuar sendo moldada por Deus dia após dia, em todas as áreas da vida, especialmente no seu caráter. Porque sem essa transformação do coração, até aquilo que parece uma obra-prima pode com o tempo revelar muitas rachaduras nas suas estruturas. O princípio que está em tela aqui é o princípio da vigilância contínua, da perseverança dos santos em obedecer ao Senhor. Porque veja, esse casal começou bem sua caminhada, e eles tiveram muitas oportunidades, muitos benefícios. Se você tivesse vivido, por exemplo, na época de Isaac e Rebeca, certamente você avaliaria o casamento desses dois, afirmando que eles seriam bem-sucedidos. Basta observar. Vejam aqui algumas características que a Escritura nos dá acerca dos dois. Primeiro, Isaac era um homem dedicado que se colocou no altar em obediência a Deus. Que sogra não quer um genro assim, né? Isaac confiou em Deus para escolher a sua esposa. Está registrado em Gênesis 24. Ele amou a mulher que Deus enviou. Gênesis 24, 67 diz isso. Tanto Isaac como Rebeca sabiam o que era orar e buscar a verdade de Deus, a vontade de Deus para o seu lar. Está registrado em Gênesis capítulo 25. O que mais esse casal poderia querer? Um casal que tinha todos os sinais para ser um casal abençoado. Isso não garantiu que eles terminassem bem, irmãos. Apesar disso tudo, a família se desintegrou rapidamente quando Isaac envelheceu. Isso acontece porque cada um dos seus membros colocou a sua vontade acima da vontade de Deus. E perceba como foi acontecendo. Não foi algo rápido, foi uma erosão silenciosa e fatal. Eles não deixaram de obedecer a Deus ali completamente da noite para o dia, mas à medida que o tempo passou, eles começaram a viver ali uma fé inconsistente. Criam em Deus para a salvação, mas começaram ali a dar jeitinhos para resolver o cumprimento da promessa de Deus. Portanto, não foi uma queda imediata, mas lenta e sorrateira. Uma boa lição que um casal pode aprender para perseverar até o fim, com o mesmo coração do início, é a seguinte: não são apenas as boas experiências espirituais, não são apenas as boas decisões no começo que vão garantir a sua jornada, mas a vigilância contínua do coração.
um alinhamento constante da vontade de Deus e manter a sua honestidade e a sua integridade diante das pequenas decisões que você toma diariamente. E essa experiência da família de Jacó, ela pode nos ensinar e nos mostrar aqui, nos revelar alguns perigos que eu e você precisamos tomar cuidado na nossa jornada. Eu quero citar algum deles. O primeiro deles, o perigo de viver guiado por preferências e não por convicções. Observe na sua Bíblia, do verso de número 1 ao verso de número 4, o que diz: quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Esaú respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa como eu aprecio e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Vejam, como eu disse, um bom começo, um bom início não é uma garantia de um bom final. Nem sempre quem começa a sua carreira bem, termina a carreira bem também. E a Escritura nos mostra uma série de homens e mulheres que estavam indo bem no início da sua caminhada, mas em algum momento da história se esqueceram de Deus e decidiram viver pela força do seu próprio braço. E vejam, isso aqui não é um simples alerta. Muitos homens e mulheres que foram gigantes, em algum momento da sua caminhada, passaram por isso. E ao que me parece aqui, é que a Bíblia está apontando para essa verdade mais uma vez. Vejam, homens gigantes, como por exemplo, Ló, Gideão, Sansão, Salomão, Saul, Demas, foram homens que começaram bem a sua caminhada, mas em algum momento no decurso da história tropeçaram, caíram, se esqueceram do seu Criador. Nós podemos acrescentar também Isaac a essa lista. Ele é um deles. O que está acontecendo com Isaac? Isaac havia deixado de crer em Deus? Veja, ele sabia da promessa, orou por 20 anos até o nascimento dos gêmeos, ouviu a resposta de Deus junto com Rebeca. Mas o que está acontecendo com Isaac? Isaac não deixou de crer em Deus, ele não abandonou o seu Deus ali fisicamente, mas como nós vamos ver no diálogo dele com Jacó um pouco mais tarde. Mas o que ele fez então? Ele passou a viver o que nós podemos chamar de ateísmo prático. Ele passou a tomar decisões sem consultar a Deus. E ele tomou 3 ações aqui que deixam claro isso para nós. Uma espécie de escalada em direção ao pecado. Isso mostra que esse homem aqui já não considerava mais o que Deus dizia. E o que ele fez? Primeiro, ele colocou-se a si mesmo antes do Senhor. Vou repetir. Ele colocou-se a si mesmo antes do Senhor. Nós somos informados nos primeiros versos de que Isaac estava certo que ia morrer. E uma pergunta que eu te faço: qual é o maior desejo de um pai no final da vida? Está prestes a morrer. Há muitos exemplos bons sobre isso, mas eu queria citar alguns. Primeiro, que os seus filhos estejam no caminho certo, como por exemplo diz Davi a Salomão no livro de Reis. Davi está lá indo para o caminho, está morrendo, e ele diz a Salomão: seja forte e haja como homem. Os conselhos finais de Davi. Talvez um pai pode pensar em deixar um legado positivo para o seu filho, em ter paz antes de partir, em ter sua memória honrada no final da vida. São desejos legítimos e que certamente ali tranquilizam a vida de um pai que está prestes a se encontrar com o Senhor. Mas veja, esse aqui não é o último desejo de Isaac. O seu maior desejo era desfrutar de uma boa refeição feita pelo seu filho e cozinheiro favorito Esaú. Há um contraste precioso
está em tela aqui, irmãos. Uma atitude positiva do seu pai Abraão, que Isaac poderia ter aprendido no final da sua vida. Porque quando Abraão está se preparando para morrer, qual foi a sua última preocupação? Encontrar uma noiva para o seu filho, para manter viva a promessa da aliança. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, está ali na antessala do martírio, a sua única preocupação era que Timóteo, seu amigo, jovem pastor, fiel, fosse fiel em pregar a palavra e guardar a fé. Mas o que acontece com Isaac? O homem que havia meditado, orado nos campos, ao cair da tarde, que intercedeu junto ao Senhor com a sua esposa, queria apenas uma coisa: uma saborosa refeição de carne de caça. Ao invés de procurar pacificar as coisas na sua família, ao invés de organizar a contenda do seu favoritismo egoísta, dele e da sua esposa, a sua atitude serviu para perpetuar a rixa e destruir a família, simplesmente porque ele colocou-se a si mesmo antes de Deus. Alguém disse assim: ouça, o fim da vida revela os fins para a qual foi vivida. O fim da vida revela o fim pelas quais foi vivida. Você pode até começar bem, mas terminar bem é extremamente importante. E há muitas pessoas que começaram bem, mas se perderam no meio da jornada e terminaram muito mal, infelizmente. Isso é um alerta para nós. O fim da vida revela sempre o que realmente governou o seu coração. Não foi o fim da vida que mudou Isaac, mas foi o fim da vida que revelou quem era Isaac. Portanto, essa é a primeira coisa que ele fez. Ele se colocou antes do Senhor. Segundo, ele desobedeceu também o mandamento de Deus. Como eu disse há 2 domingos atrás, Deus havia dito a Isaac e a Rebeca que o mais novo, o mais moço, ou melhor, o mais velho serviria o mais moço. Ou seja, que Jacó, o filho mais novo, seria escolhido para receber a bênção da aliança. Mas, no entanto, o texto nos mostra que Isaac planejava dar a bênção a Esaú. Isaac sabia que Esaú havia sido desprezado, havia tido desprezado seu direito de primogenitura, e o vendeu a Jacó, e que por isso ele era indigno da bênção. Em um outro episódio, um dos mais tristes da vida de Isaac e Rebeca, é justamente o capítulo anterior desse que nós estamos vendo, capítulo 26 de Gênesis. Antes do acontecimento final da vida de Isaac, no capítulo 27, nós somos informados que Esaú, o profano, ele abandona a orientação de Deus para se casar com uma mulher cristã e decide dar ouvidos aos seus próprios sentimentos. Ele se casa não com uma, mas com 2 mulheres pagãs, não crentes. Isso aqui é o motivo de uma tristeza imensa para Isaac e Rebeca. Veja o que diz o texto, capítulo 26, versos 34 e 35. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu. Essas 2 se tornaram a amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Vejam, os Eteus adoravam ali um emaranhado de ídolos, de deuses. E agora está aí, Esaú, um homem, filho de pais cristãos, se casando com mulheres que não eram crentes. Isaac também ignorou isso. Matthew Henry diz assim: aqueles que seguem as suas próprias inclinações, sem considerar a vontade de Deus, ainda que sejam homens piedosos, podem cair em graves erros. Isaac deveria ter se lembrado do seu pai Abraão, quando ele mandou o seu servo percorrer quase 800 quilômetros até Harã, para encontrar uma esposa crente que fosse adequada para ele. Mas mesmo assim, ele rejeita tudo isso, ele ignora tudo isso, e ele acha que ele pode enganar a Deus. Ele prefere ali dar a bênção ao profano e incrédulo Esaú por causa das suas preferências.
Portanto, nós podemos aprender também que Isaac desobedeceu ao mandamento de Deus. E terceiro, ele viveu de acordo com seus sentimentos. O texto abre aqui com uma informação importante para nós. É curioso notar. Isaac envelheceu. E todos nós, quando envelhecemos, nosso corpo sente. Antes dos 30, eu subia a escada tranquilo. Agora você começa a subir, o joelho já começa a fazer um barulho, ou outro, né? Parece que tem alguma coisa ali crocante dentro. Mas veja, o corpo não é mais o mesmo. Logo no verso 1, nós somos informados que um dos problemas que o envelhecimento trouxe para Isaac foi justamente a cegueira. Ele estava cego. E ao que tudo indica que ele não podia mais se levantar. Ele era um homem de idade avançada e, como nós vamos ver a seguir, ele confiou nos seus sentidos. Observe, nos versos 4, 9 e 25, ele confia no seu paladar. No verso 21, ele confia no seu tato. No verso 22, ele confia na sua audição. E no verso 27, ele confia no seu olfato. E essas informações, elas não estão aqui por acaso. Moisés é um habilidoso escritor. Ele está dizendo que ele usou todos os meios científicos, mas todos eles o decepcionaram. O que o autor quer nos mostrar aqui é que você não pode confiar nos seus sentimentos. Um personagem do romance de Ernest Hemingway, ele diz o seguinte, publicado em 1932, escreveu um poema chamado Morte ao Entardecer. E esse poema expressa ali uma das convicções que está presente ainda hoje no nosso mundo. Ele diz assim, ouça, tudo o que eu sei é que depois de fazer coisas morais, você se sente bem. E depois de fazer coisas imorais, você se sente mal. Mas veja, esse aqui é o pensamento de boa parte das pessoas atualmente. Boa parte das pessoas hoje em dia tomam as suas decisões baseadas nos sentimentos e não de acordo com a Escritura. Mas veja, nem tudo que parece certo realmente é certo. Veja o que diz Provérbios, capítulo 4, verso 12. Há caminho que parece ser direito ao homem, mas o fim dele são caminhos de morte. Isaac era um crente em declínio. Ele estava decidido a confiar mais nos seus sentimentos do que confiar no Senhor e obedecer a sua palavra. Ele estava cego, preso ao leito e afirmando que iria morrer. Mas ainda assim, esse homem não perdeu seu apetite de satisfazer as suas vontades. Mais uma vez, João Calvino diz assim: Isaac, privado da visão, deveria ter sido mais cauteloso, porém, confiando nos sentidos, foi facilmente enganado. Portanto, irmãos, quando o homem ele abandona a direção de Deus, até aquilo que parece mais seguro, até aquilo que você já experimentou a sua vida inteira, se torna enganoso. Isaac confiou em tudo, no seu tato, no seu paladar, na sua audição, no seu olfato. Ele confiou em tudo, menos em Deus. E quando o Senhor deixa de ser a referência, até os sentidos mais confiáveis podem se tornar um instrumento de engano. Ele estava cego nos olhos, mas o maior problema de Isaac não era a cegueira da visão, era a cegueira de discernimento. Porque quando nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, nós começamos a confiar em qualquer outra coisa, qualquer outra voz, até mesmo na nossa própria voz. Agora veja, eu quero te convidar a fazer uma análise sincera aqui, sobre os seus atos diante de Deus. Quantas vezes você já não tomou as mesmas atitudes de Isaac na sua vida? Se colocou antes de Deus, desobedeceu a Deus e viveu de acordo com seus sentimentos. Quantas vezes você já não fez isso? E aqui uma aplicação para nós. Ouça, não basta apenas professar com a sua boca que você ama a Deus.
a sua vida deve ser um exemplo disso. Recentemente eu fiz uma exposição aqui na igreja, no Salmo 14, que fala sobre a loucura de se viver uma vida sem Deus. É aquele indivíduo que professa com a sua boca que ama a Deus, que quer ser alcançado pela sua graça, que quer viver uma vida de fato santa, mas vive como se Deus não existisse, sem obediência, sem amor. É o que nós podemos chamar de ateísmo prático. E o ateísmo prático é quando o indivíduo professa com a sua boca que crê no Evangelho, que crê em Deus, mas vive a vida rejeitando a Deus. Diz que crê em Deus, mas não há transformação. Se pergunta que é crente, no máximo é um crente 007, agente secreto, ninguém sabe que é crente. As suas atitudes não refletem o Evangelho, tomam as suas decisões sem orar, sem consultar a Deus. Na teoria, com a boca professa que confia em Deus, que ama ao Senhor, mas as suas atitudes práticas, vive um ateísmo prático, vive como se Deus não existisse. Agora perceba como a Bíblia é atual. Moisés está combatendo aqui um mal que é muito comum nos nossos dias: a loucura de se viver uma vida como se Deus não existisse, a loucura de professar com a sua boca que você ama a Deus, que crê na sua existência, mas isso não reflete na sua vida prática. A loucura de se viver uma vida como se nós não fôssemos prestar contas no final de todas as coisas ao Senhor. Calvino diz assim: nada é mais comum do que professar a Deus com os lábios, mas negá-lo com a vida. Nada é mais comum do que professar a Deus com os lábios, mas negá-lo com a vida. Isaac não era ignorante, irmãos. Ele sabia disso tudo, mas ele era dividido. Ele sabia o que Deus havia dito, mas ele escolheu seguir os seus próprios sentimentos. E hoje, isso acontece o tempo inteiro. Cada vez mais a cultura diz: siga o seu coração. É ou não é? Faça o que te faz feliz. A sua verdade é o que importa. Não existe verdade absoluta. Isso é legal, é bonitinho, mas a Bíblia rejeita isso. A Bíblia nunca ensinou isso. O coração não é um guia confiável, e ele precisa de constante afinação com o Senhor para se manter nos trilhos. J. Stephen Yu diz assim: o coração é como um violino. Se forçado demais ou negligenciado, ele perde a afinação. Assim como um violino precisa que o músico mantenha afinado, o nosso coração precisa de constante comunhão com Deus para conservá-lo afinado. De modo que o homem que rejeita a vigilância contínua, ele está fadado ao fracasso. Porque o homem, via de regra, ele não rejeita Deus abertamente. O que ele faz então? Se o homem não rejeita Deus abertamente, o que ele faz? Ele apenas prioriza outras coisas: relacionamentos, conforto, estabilidade, aceitação. E pouco a pouco essas coisas vão tomando o coração, até que as vontades também sejam mudadas, e o indivíduo acaba tomando decisões que contradizem a vontade de Deus. O maior perigo não é a rebeldia explícita, mas é o desvio silente, silencioso. Isaac não negou a Deus com as palavras, mas ele negou a Deus com as suas escolhas. Que Deus nos ajude a tomar decisões concretas e baseadas na obediência a Ele. Segundo perigo que esse texto nos mostra: o perigo da ansiedade em tentar ajudar a Deus. A partir do verso 5 ao 17, nós temos aqui um compilado do desarranjo dessa família. Família essa do qual Deus enviaria o seu filho. É curioso, irmãos, porque Jesus não veio falar bem dos seus antepassados. Ele veio para salvá-los. E Rebeca, mãe de Jacó, é mais um nome aqui que se destaca negativamente. Ela acreditava na promessa de Deus, cria na promessa de Deus, mas não suportava esperar o cumprimento dela. Rebeca tem uma série de atitudes nos versos seguintes
que vão mostrar de fato que ela cria nessa promessa, mas que ela não teve paciência de esperar o cumprimento dela e ela quis ajudar a Deus. Vejamos então que atitudes foram essas que Rebeca tomou. Primeiro, ela ouviu furtivamente. Veja o verso de número 5 que diz: Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. É curioso, né? Muitas mães podem até ficar atrás da porta ouvindo às vezes o que o filho diz, mas provavelmente Rebeca, que quando Isaque chamou Esaú para ir à sua tenda, ela ficou ali perto, tentando ver o que ia acontecer. Basta observar, por exemplo, que mais tarde, como nós vamos ver em breve, quando Esaú revela o seu plano de matar a Jacó, o seu irmão, Rebeca também ouviu. Então, o ouvir escondido, o escutar para tramar, já era um hábito na vida dessa mulher. Agora ouça: crer é viver sem tramar. Crer significa obedecer a Deus independente da forma com que nós nos sentimos, independente da forma com que nós pensamos, ou até mesmo com o que pode acontecer. Porque quem trama não descansa, irmãos. A obediência resultante da fé foi o segredo da vida de Abraão, mas a falta dessa obediência de fé gerou grandes e graves problemas na vida de Isaque e Rebeca. A.W. Pink, ele vai dizer assim: a fé verdadeira descansa na promessa de Deus, a incredulidade busca ajudar a Deus a cumprir o que Ele já decretou. Vejam a arrogância que alguém pode ter em relação a Deus: a ajudar a Deus a cumprir o que Ele já decretou. E vejam como isso tomou o coração dela. Rebeca não apenas ouviu uma conversa e orou por essa conversa, mas ela revelou um coração que já não descansava na promessa de Deus, mas na necessidade de controlar o resultado. Então, o coração dela é revelado, e ela não só escuta, ela observa, se posiciona, toma um lado na história e intervém para fazer a sua vontade prevalecer. Portanto, Rebeca, ela ouviu furtivamente. Segundo, o que ela fez depois de ouvir? Ela armou uma intriga. Vejam o verso de número 6 a 10, o que diz: Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão, e ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai, para que coma e abençoe antes que ele morra. Vejam, depois de ter ficado atrás da porta para escutar a conversa, Rebeca, agora sabendo que Isaque havia escolhido dar a bênção a Esaú e não a Jacó, ela monta um plano. E é impressionante, ela se encarrega de garantir que o seu filho predileto, seu filho preferido, não perderia o que Deus havia prometido. Ela poderia ter tentado ali, talvez conversar com Isaque, fazer com que ele se lembrasse da promessa que ele ouviu quando Deus falou com os dois, mas em vez disso, ela decide tramar, e ela decide manipular Jacó e enganar o seu marido. Parece até uma cena da novela das 9, né? Se Isaque confiava ali nos seus próprios sentidos, Rebeca era uma mulher que dependia da sua sabedoria terrena. Mas a sabedoria terrena nunca termina bem, irmãos. Há sempre alguém disposto a confiar em si mesmo e tentar ludibriar os outros, tramando enganações. Isso acontece especialmente com alguém que elogia demais. Você conhece assim? Alguém assim? Que elogia o tempo inteiro? Um bajulador? Muito cuidado. Dobre a sua atenção com o bajulador. Com aquele tipo de pessoas que só resolve os problemas da vida bajulando. Cuidado com isso. Dê um passo atrás. Porque nem todo bajulador, ele pode estar tramando algo imediato, mas ele já está mentindo para te conquistar. A bajulação, ela é uma consequência do espírito mentiroso.
Veja, um elogio sincero, verdadeiro, ele pode ser necessário e ele é necessário e encorajador. Você deve elogiar as pessoas, dar o mérito, encorajar, mas bajulação não é comunicação. Um bajulador, ele é essencialmente um manipulador. E o problema da bajulação é a motivação que está por trás do processo. Por trás daquela intenção vil, há sempre um interesse falso, mentiroso e camuflado. E a rapidez com que Rebeca elaborou seu plano aqui é impressionante. Nos leva aqui a pensar que havia pelo menos um pressuposto que isso poderia acontecer em algum momento. Isso poderia ter passado pela mente dessa mulher que tramava. Alguém disse assim: a incredulidade frequentemente se disfarça de zelo, levando os homens a usar meios ilícitos para alcançar fins legítimos. Quando a fé é substituída por esquemas humanos, o resultado é sempre confusão e sofrimento. E a incredulidade, irmãos, ela é um mal tão grande na vida do cristão, que ela não apenas produz dúvida da promessa, mas ela tenta produzir a promessa por meios próprios. E então, quando você remove Deus do processo que Ele mesmo prometeu, até mesmo as boas intenções se tornam perigosas. E nesse cenário de tensão familiar, onde cada personagem está aqui tentando resolver da sua maneira aquilo que só Deus poderia conduzir, Rebeca não apenas planeja, mas ela executa o seu plano através do seu filho Jacó. Jacó não apenas recebe instruções, mas ele mesmo será colocado diante da decisão de obedecer ou resistir ao engano. Isso nos leva à última atitude de Rebeca. Vejam o que ela fez. Ela escalonou o pecado. Ouviu furtivamente, depois ela armou uma intriga e, por último, ela jurou diante de Deus. Verso 11 ao verso 17 diz assim: mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como um zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: ouçam, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois, Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. É curioso aqui nessa história, porque a reação de Jacó também mostra muito acerca dele. A preocupação de Jacó não é o seguinte: será que isso é certo? Essa não é a preocupação de Jacó. A preocupação dele é: será que isso vai dar certo? A preocupação dele, como eu costumo brincar, é uma espécie de 11º mandamento: não será pego em flagrante. É quase isso. Agora, a manipulação de Rebeca, ela foi tão grande que ela não somente usou a carne do cabrito, mas também o pelo para sustentar a sua mentira. E ela fez uma coisa que certamente ela se arrependeria para o resto da sua vida. Ela jurou e disse: caia sobre mim essa maldição. Essa mulher não sabia ideia não tinha ideia do que ela estava falando, não sabia nem metade do que iria acontecer. Depois desse ocorrido inteiro, não há nenhum registro na Escritura, depois de Jacó ter ido para Harã, de que ele teria visto a sua mãe novamente. Isso selaria o destino dos dois para sempre. Tudo isso foi feito pela ansiedade de não confiar em Deus no cumprimento da promessa. Erro atrás de erro, pecado atrás de pecados. Mais uma vez, para citar a W. Pink, ele diz assim: o engano raramente é espontâneo, ele é cuidadosamente arquitetado, quando o coração já está distante da confiança em Deus. Eu fico impressionado com como esse relato ele é extremamente atual.
extremamente atual. Parece que foi escrito ontem à noite. Porque nós vivemos numa geração onde a fé e o descanso nas promessas de Deus, eles são substituídos por uma ansiedade, a fim de que as nossas vontades estejam à frente da vontade de Deus. E quando nós perdemos o descanso em Deus, nós começamos a agir como se tudo dependesse de nós mesmos, das nossas mãos, mesmo quando já foi Deus quem falou. E aqui uma aplicação para nós. Ouça, a ansiedade não apenas rouba a sua paz, ela também distorce a visão e corrompe as suas decisões. Rebeca estava ansiosa para ver o cumprimento da promessa de Deus no seu filho preferido. E ela pensou rápido e tomou ali as suas decisões pautadas no princípio de que os fins justificam os meios. Mas ela pagou caro pelas escolhas erradas. Afastamento, dor, sofrimento, rompimento, disciplina, ódio. Esses foram os frutos que essa mãe colheu por ter decidido seguir a sua ansiedade em ajudar a Deus. A ansiedade, ela sempre promete uma solução rápida, mas sempre colhe consequências amargas. E certamente ela se arrependeu das suas atitudes, porque ela não perdeu apenas a paz no coração, mas ela comprometeu a unidade da sua casa, do seu lar. Portanto, acelerar o tempo de Deus nunca substitui o confiar no tempo de Deus. Duas verdades aqui que você precisa aprender, você que vive ansioso para tomar decisões. Duas verdades. Ouça, lidar com os problemas da vida como se fôssemos donos do futuro é um erro imperdoável. Muitas pessoas vivem assim, querem ser donos do seu destino. Isso é um mal que existe no homem, que pode ser muito prejudicial à medida que as coisas vão acontecendo. É o pecado de querer controlar as variáveis da nossa vida, por meio da diligência, por meio do engenho, por meio do trabalho árduo. Isso é pecado, porque na maioria das vezes os problemas não vão mudar como um passe de mágica. E você pode supor que você tem o controle das coisas na sua mão. Quando você faz isso, você pode desencadear uma série de acontecimentos internos que vão macular o seu relacionamento com Deus. Você já parou para pensar o motivo de Deus não nos dar o conhecimento do futuro nas nossas vidas? Por que Ele faz isso? Por que será que nós não sabemos o amanhã? Portanto, se preocupar demasiadamente com as coisas que nós não temos gestão, que nós não temos gerência, afeta o nosso coração, o nosso descanso no Criador e a nossa confiança nele. E há muitas pessoas que tentam lidar com os problemas da vida assim, como se fossem gerentes, donos, CEOs da sua vida. Isso, na verdade, aumenta ainda mais a ansiedade, porque no fundo você sabe que a gerência da sua vida é uma grande ilusão. Quando as coisas fogem do nosso controle, nós perdemos o chão. E há uma mentalidade equivocada no mundo em relação ao controle das coisas pelos homens. William Ernest Henley, em inglês, ele escreveu um poema chamado Invictus, em 1875. E o poema diz assim: eu sou o senhor do meu destino e capitão da minha alma. E no mundo como o nosso, afetado pela queda, há muitas pessoas que vivem com esse lema: Senhor do meu destino e capitão da minha alma. Isso é uma extrema tolice, irmãos. Essas coisas todas são tolices. Porque quando você recebe um diagnóstico médico, quando você recebe uma notícia ruim que foge do seu controle, quando as tempestades batem na sua porta, isso tudo vai por água abaixo. Na verdade, esse otimismo ele se transforma em estresse, esse estresse em frustração, e a frustração em desespero, e o desespero em sinais no seu corpo e na sua alma, quando você se depara com a realidade. Em contraponto aos falsários mestres e pastores que inclusive pregam por aí dizendo que você precisa tomar posse da sua bênção, que o cristão não enfrentará problemas na sua vida, a Bíblia não aponta nessa direção.
O próprio Cristo nos disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A fé cristã não é um imunizante ao sofrimento. Portanto, não lide com a vida achando que você pode ser senhor do seu destino e capitão da sua alma. Segunda afirmação: mantenha o seu foco no Senhor. Parece clichê, mas nós precisamos experimentar isso verdadeiramente. Mantenha o seu foco no Senhor. O maior e melhor remédio contra a ansiedade é focar em Deus. Ver quem Ele é, o que Ele tem feito em nosso favor. Isso vai oferecer diretrizes práticas para nós encontrarmos equilíbrios nas adversidades da vida. Nós vamos ter sabedoria para responder àqueles que nos rejeitam. Vamos saber orar. Vamos cultivar hábitos centrados em Cristo. Portanto, guarde o seu coração e encharque a sua mente daquilo que é puro, daquilo que é bom. Mas o que o indivíduo faz normalmente? Vive a vida enchendo a mente de notícias ruins. Busca fofoca o dia inteiro na internet, nas redes sociais. Alimenta o coração. Ingere dopamina o dia inteiro. Estímulos para a mente, para o coração. E no final do dia o indivíduo pergunta: por que será que eu estou ansioso? Por que eu estou sofrendo isso? Por que meu coração não se acalma, não se aquieta? Isso está aparente na forma com que nós nos relacionamos com a nossa vida. Sempre querendo o imediato, o que é rápido, o instantâneo. Isso vai afetando a nossa espiritualidade. Eu quero ilustrar isso com um trecho do livro Isso é Filtro Solar, do reverendo Emílio Garófalo Neto. Ele vai falar sobre o nosso relacionamento com as redes sociais. Vejam só o que ele diz. E vejam se isso aqui não é um retrato 3x4 da sociedade atual. Olhamos as redes sociais, rimos, conversamos, e quando nos damos conta, poucos minutos depois estamos olhando de novo, sabendo que nada aconteceu, que ninguém apareceu, só porque os nossos olhos não se fartam. É vaidade, correr atrás do vento. É a nossa mente desenfreada buscando respostas rápidas, por crescimento rápido, por promessas cumpridas agora. Isso faz com que você queira ajudar a Deus. E com isso você começa a manipular ações, tomando decisões precipitadas. Isso faz com que você pule etapas quando Deus está formando e tratando o seu coração. Isso sempre cobra um preço. E aqui é uma aplicação para nós. Ouça: arrependa dos seus pecados, busque o Senhor, porque um dia você se encontrará com Ele. Um dos maiores pavores daqueles que confiam em si mesmo é que um dia eles terão que prestar contas ao Senhor, se arrepender dos seus pecados e se dobrar, tomados de pavor, porque estarão face a face com Deus. A história final é que todo homem se arrependerá. Alguns estarão com Cristo e outros não. Ouça, todos nós nos encontraremos com o Senhor. Isaac, Rebeca, Jacó, Esaú. E esse é o maior terror daquele indivíduo que vive uma vida sem prestar contas a Deus, que vive uma vida tramando ou tentando ajudar a Deus. Porque o mesmo Cristo que fará a sua graça transformadora ser evidenciada em Jacó, também julgará vivos e mortos. E eu quero recomendar para você a leitura de um livro do C.S. Lewis. O título do livro é O Peso da Glória. Nesse livro, C.S. Lewis diz assim: no final, aquele rosto que é o deleite ou terror do universo será voltado para cada um de nós, concedendo glória inexprimível ou impondo uma vergonha que nunca poderá ser curada ou disfarçada. Portanto, irmãos, no fim de tudo, todos nós veremos a Deus face a face. Isso será o deleite daqueles que confiam em Deus e o terror
daquele que tenta viver pelos seus próprios meios, tramando, sempre tentando ajudar a Deus. O conselho que eu tenho para você é: todo sermão que você ouve é juízo sobre a sua vida ou graça. Não há neutralidade. Ao final de toda pregação, ou o sermão te leva para mais próximo de Deus, ou ele te leva para mais longe de Deus. Por isso, faça uma autoanálise sincera diante de Deus. Se você estiver em falta, reconheça o seu pecado. Peça perdão ao Senhor e às pessoas que foram afetadas por suas ações. E caminhando para a conclusão, a nossa última aplicação. Eis aqui a boa notícia. Famílias emocionalmente desordenadas podem ser alvo da graça de Deus. O livro de Gênesis, especialmente o capítulo 27, é essencialmente uma tragédia familiar. Um pai parcial, uma mãe manipuladora, um filho impulsivo, um outro filho enganador, de modo que você pode pensar como Deus pode escolher uma família assim para enviar o seu filho. Pela lógica da mente humana, há razões para nós acharmos que Deus precisaria enviar o seu filho numa família perfeita. E talvez agora você esteja pensando na sua família. Pai manipulador, uma mãe que pratica favoritismo, uma irmã ou um irmão mentiroso, um tio enganador. Jesus não veio elogiar os seus antepassados, ele veio salvá-los. E eu quero encorajar você a entender isso. Ele veio de uma família com muitos problemas, mas mesmo assim, Deus cumpriu o seu plano. O mesmo Jesus que viria da linhagem de Jacó, veio também para salvar a sua família de pecadores, porque ele não desiste de pessoas imperfeitas. Mesmo que a sua família tenha muitos problemas, em Cristo, ela pode experimentar a graça e o poder de Deus, a transformadora graça de Deus. Bendito seja Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Vamos orar, na sequência ficarmos de pé, para mais uma vez louvarmos juntos e adorarmos o nosso Deus através da música. Teu nome é mais alto. Diga!